A gente sempre busca melhorar, aprimorar dentro daquilo que a gente tem, né? Então a gente vai. A gente, como diria aquela música lá antiga, né? A gente vai levando até o dia que Deus resolver nos levar, ou no arrebatamento ou na morte física. Deus querido, Deus amado, todo-poderoso, maravilhoso, grande, Senhor da glória, nós te agradecemos, te bendizemos, te agradecemos por este dia, te agradecemos porque podemos estar aqui, porque estamos aqui, te agradecemos porque reconhecemos que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Só de estarmos vivos nesta manhã é bondade do Senhor. Então, graças nós te damos por isso e por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Te agradecemos porque o Senhor tem nos perdoado e como nós precisamos do teu santo perdão. Perdoa-nos mesmo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos as tentações. Às vezes, tentação de falar alguma coisa, esbravejar. Às vezes, outras tentações, mas é assim, o mundo é assim. E nós somos cercados por vontades, por tentações. E que o Senhor continue nos sustentando. Livra-nos, Senhor, da mentira, porque, na verdade, todas as tentações são grandes mentiras. E às vezes a gente se permite ser enganado. Livra-nos, Senhor, também dos mentirosos, das fraquezas. Sustenta-nos, ó Pai, ó Deus. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés nesta manhã de terça-feira e oro por mim e pelos meus irmãos e irmãs em Cristo, no nome do Cristo Jesus. Amém. Sem perder tempo, porque o assunto é longo e muito provavelmente eu não consigo terminar hoje. Eu tentei resumir, mas, sabe, tem coisas que não dá para a gente resumir muito, porque fica sem sentido, né? E aí a gente não esclarece, só fala. Só falar não adianta, tem que esclarecer. Nós vamos falar hoje de destino. Destino. É um assunto. Era o destino, né? Minha mãe falava muito isso. Depois ela foi mudando também o jeito de falar. Mas eu lembro de ter ouvido muito isso, destino. E para falar de destino, eu vou começar falando o que a Bíblia não ensina sobre destino. Eu acho que vai ser mais fácil. Não começar falando do que ela ensina. Vamos começar falando do que ela não ensina. Mudar um pouquinho. O destino é... O que é um destino? Destino
é algo já pré-determinado de eventos, de acontecimentos e que fogem do controle humano. Tudo aquilo que venha a acontecer na nossa vida e que a gente não tem controle sobre aquilo, a gente costuma dizer que é destino. Né? Então, muitas pessoas pensam assim: se a gente não pode mudar o destino, por que eu vou ficar tentando? Eu não vou tentar nada, não posso mudar. Deixa a vida seguir o seu curso, então. Se já está determinado que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e a gente não pode fazer nada mesmo, então deixa acontecer. Né? Mas isso tem um nome, viu? Deixa acontecer, então, tem um nome. Isso é chamado de fatalismo. Né? Eu trago esses nomes assim, que são coisas técnicas, né? Mas é bom você saber. E estas coisas técnicas, por exemplo, deixa acontecer, porque a gente não pode mudar mesmo, eu quero dizer para você que isto não é bíblico. O fatalismo não é bíblico. O fatalismo ele é sugado porque ele é premissa do islamismo, por exemplo. O islamismo é fatalista. O hinduísmo é fatalista. Aliás, o pessoal que segue aí o hinduísmo, deixa eu dizer uma coisa para você. O hinduísmo, principalmente na Índia, né, ele é usado pelo fatalismo para manter o sistema de castas lá na Índia. Aí ninguém mexe nas castas, né? Quem nasceu pobre vai morrer pobre, quem nasceu doente não tem jeito, quem nasceu para ser empregado nunca pode ser dono de nada. Isso é fatalismo. E isso mantém as castas lá na Índia. Lá, se você for mexer um pouquinho na mitologia grega, você vai encontrar as moiras. As moiras eram os destinos. As três deusas, né, que ficavam tecendo a vida dos homens. E o que elas teciam não podia ser mudado, cancelado, anulado, nem mesmo por outros deuses. Está vendo por que o fatalismo não é um conceito bíblico? Está entendendo? Eu não sei qual a visão que você tem de destino. Eu não sei. Mas eu estou trazendo para você o que a Bíblia não ensina de destino. Tem muita gente que hoje nega. Teólogos renomados, né, estão negando hoje o livre-arbítrio. Mas a Bíblia nos ensina, Jefferson, Cláudia, que Deus nos criou com a capacidade de fazer escolhas morais, inclusive.
e que cada um é responsável por as suas escolhas. Por exemplo, precisa entender isso. Isso você precisa entender. Quando você lê na Bíblia lá sobre predestinação, Deus já sabe quem vai salvar e quem não vai. Então por que eu vou ficar pregando o evangelho? Tem gente que pensa isso, né? Deus sabe, porque ele sabe tudo, ora. Lembra aquilo que eu falo? Deus sentado numa mesa, né? Só um cenário. De novo, não é assim. É só um cenário para a gente entender. À esquerda de Deus está o passado, na frente de Deus o presente e ao lado direito de Deus o futuro. Então Deus está vendo tudo. Ele sabe tudo que vai acontecer. Mas não é que Deus apontou o dedo e falou, esse vai salvar, esse não vai. Não é assim. A predestinação, Nilva, é baseada na onisciência de Deus. Então ele sabe. Entendeu? Não é que e se ele, como Deus, tivesse apontado o dedo para dizer, esse se salva, ele poderia fazer, ele é Deus. Mas não foi isso que ele fez. Todos podem se salvar. Judeus, né, e gentios. Todos, qualquer pessoa. Agora, Deus, na sua onisciência, sabe quem vai se salvar. É isso que é predestinação. Ele consegue ver quem vai se salvar antes de nascer. Entende o que é predestinação? Mas Deus não nos criou como fantoches, não. Não tem jeito. A vida já está determinada antes da gente nascer. Aos olhos de Deus, sim, lógico, é óbvio, ele é onisciente. Agora, para nenhum de nós não sabemos. Então, por causa disso que nós temos as nossas escolhas para fazer. Você escolheu com quem você vai casar. Não foi Deus que te deu seu marido, te deu sua mulher, foi você que escolheu. Se você escolheu errado, segura a bronca. Agora, se seu marido te agride, vai lá, faça uma denúncia e larga do seu marido. Separa dele, se ele te agride. Mas foi uma escolha errada sua. Errou, a gente erra toda hora. Você quer ver isso que eu estou falando na Bíblia? Que não existe destino? Você quer ler isso na Bíblia? Eu vou trazer várias passagens para você. É que a Bíblia às vezes fala, predestinou, predeterminou. E está dizendo no olhar de Deus. Não está dizendo no olhar humano. A gente precisa ler isso e entender. Se você abrir em Provérbio aí, né? Provérbio 22, no verso 8, lá no comecinho. Livro de Provérbio junto com Salmo ali na frente, entendeu? Está ali. Abre lá para você ver. Está escrito o quê? O que semeia a injustiça colherá males, e a vara da sua indignação falhará. O que semeia? Isso quer dizer o quê? Cada um opta por semear a justiça ou a injustiça. Aquele que semeia injustiça, a indignação não vai falhar. Provérbio 14, 23. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Se a pessoa não trabalhar, como é que ela vai ter comida na mesa?
Você está entendendo? É opção, não é destino. É claro que nascem pessoas já ricas, não nascem? Nasceu rico. Agora, ele pode perder toda a fortuna também se ele não, né, continuar produzindo. Então, muitas vezes você vai ler na Bíblia, atenção nisso, porque isso também, e aqui não estou tocando trombeta, estou explicando isso para você. Isso aqui também você não vai ouvir dentro de denominação nenhuma. Vai ser muito difícil ouvir isso dentro. Porque eles não falam, porque eles não estudam, porque eles só ficam falando aquelas coisas todo dia, né? Quando a Bíblia, na maioria das vezes que a Bíblia fala de destino, a Bíblia está se referindo a destino, aquilo que a pessoa trouxe para a vida dela, aquilo que as atitudes que a pessoa tomou acarretou na vida dela. A maioria das vezes que você ler lá o destino, não sei, é isso que está falando. Você pode ler com calma que você vai entender isso. Por exemplo, vamos ver um exemplo disso? Filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. Eu gosto de falar e mostrar para você. Enoque é só um exemplo. Mas existem outras passagens. Filipenses 3,19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Mas por quê? Porque eles são inimigos de Cristo, é a opção deles. Eles assumiram essa posição. Não foi Deus que, quando eles nasceram, colocou o dedo e falou: esses daqui vão ser perdidos. Não. Entendeu? Você está entendendo ou está com dúvida sobre o assunto? Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Lá no final da Bíblia, Apocalipse 20, 13. A cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, não de acordo com o seu destino, imposto por Deus. Não, cada um é julgado, será julgado, se é futuro, de acordo com aquilo que fez, de acordo com o destino que traçou para si próprio. Está entendendo? Porque se você. Não, eu não estou concordando, mas fala para mim aonde você não concorda, para eu poder esclarecer. Porque às vezes a sua não concordância é a não concordância de outras pessoas. Eu não estou aqui para fazer você concordar comigo. Estou aqui para fazer você entender a Bíblia. Porque a maioria não entende. Então fica pregando coisas erradas aí. A gente peca porque a gente escolhe pecar. Não adianta culpar o destino. É destino. Não é o destino. É o destino a gente que escolhe. Não é predestinação. Não é Deus. Quer ver na Bíblia isso também que eu estou falando? Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. Vamos lá. Vamos ler.
Porque às vezes lendo se entende muito mais do que eu falando. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, olha só, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Deixa eu ler aqui, Otávio. Igual farão. Exatamente, Otávio. Foi uma opção dele. Né? O faraó lá atrás, quando ele resolveu não libertar o povo. Ele optou, eu não vou libertar, acabou. É a opção dele. Ah, mas Deus endureceu o coração de Faraó, não é? Porque está na Bíblia isso. Não está mentindo, a Bíblia não está mentindo. O coração de Faraó já tinha tendências a esta maldade. Pronto, Deus é soberano, Deus sabe tudo. Inclusive que o coração de Faraó já tinha tendências a esta maldade, a outras tantas. O que a gente precisa ter à medida, olha, tudo no universo, tudo é balanceado. É assim. Não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim. É tudo balanceado. Então, a gente não pode ter ideia errada. Atenção. Que, não, eu sou soberano, eu sou mestre do meu destino. Não. Ei, mas agora eu não entendi nada, Mário. Você falou. Calma. Soberano é só Deus. E a soberania de Deus, tecnicamente, a gente chama do quê? De providência divina. Às vezes, Deus usa da providência divina. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas ele criou também um universo moral. Ninguém pode pegar a moral e jogar na lata do lixo. Não pode, como é feito nos dias de hoje. Por que não pode? Porque em muitos casos entra a providência de Deus, por causa do pecado humano. Né? Existe uma lei no universo que Deus que criou. Não foi o homem que criou essa lei. O homem só descobriu essa lei. É a chamada lei da causa e efeito. Você já ouviu falar? Causa e efeito? Eu vou trazer um exemplo bem grosseiro, mas aí é fácil de entender. Se você pegar um revólver carregado, é claro que ninguém vai fazer isso. Eu estou indo aos limites, né, para você entender. Você vai dar um tiro na sua mão. Pá! O que vai acontecer? Você vai ter um machucado na sua mão. A causa, o tiro. O efeito, machucado. Não tem como você não se machucar. Você está entendendo isso? É causa e efeito. Se você é uma pessoa que estudou, que se preparou, você vai ter uma posição profissional, social, melhor do que aquela pessoa que nunca se preocupou em estudar, se preparar. Isso é causa e efeito. Eu estou trazendo assim exemplos.
Você está entendendo isso? Olha, por causa disso que a gente começa a falar, né? E eu li hoje de manhã um negócio, não sei, né? Eu falei lá, em janeiro. Não, eu falo já há tempos, isso está ruim, vai ficar pior, tal. E aí um monte de gente fala, não vou acompanhar aquele cara, não, não sei o quê. Tudo bem, ninguém é obrigado a acompanhar, claro. Acompanha quem quer. Cultua Deus com a gente aqui quem quer, né? Exato, Djalma, é isso mesmo que você escreveu, né? Eles estão achando que existe Olha só, Deus está mostrando aí para gente, todo dia, né? Sinais de que o mundo está se aproximando de uma época terrível. Essa época terrível está narrada na Bíblia. Só não acompanha, né, Tião? Só não sabe quem não quer saber, não é? E hoje eu estava lendo que, eu não sei exatamente onde, mas é ali na costa americana, na costa leste americana. Descobriram um vazamento de um determinado gás no fundo do mar. E esse gás que está vazando é o gás que lubrifica as placas tectônicas. São as placas que existem abaixo da Terra e elas se movem. E quando elas se movem muito abruptamente, acontecem os terremotos, tsunamis, né? E você entrar na internet, você lê sobre isso. E esse gás que está vazando, se ele não diminuir, se esse vazamento não for acomodado pela própria natureza, vai acontecer um tsunami na costa americana, pegando Canadá, não sei o que mais, um monte, uns países lá de cima, um tsunami muito grande. Eles falam em 30 metros, ondas de 30 metros. São previsões de cientistas. Acompanha quem não quer. Não se informa quem não quer. Por quê? Porque Deus tem um plano, irmãos e irmãs. Deus é onisciente, Ele é todo-poderoso, Ele tem um plano. Então, tudo que está na Bíblia não pode ser surpresa para ninguém. Porque o plano de Deus é um plano que pertence a Deus. Ele é santo, Ele é sábio, Ele é benevolente. E Deus está trabalhando para que este plano, que existe desde a criação, seja executado. Se você abrir aí, eu gostaria que você... Deixa eu ler aqui a página. Amém, irmão. Pelo que estamos vendo, ninguém está visitando Jesus. E aí, irmã, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Isso já está proposto. Este é o plano de Deus, marido. Isaías 48, 3. Olha só. Fortalecendo isso tudo que eu estou falando. Vou botar o óculos. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente, agi e elas se cumpriram. Isso quer dizer o quê, meu irmão, minha irmã? Que o que Deus anuncia,
Ele faz. E olha que ele anuncia as coisas séculos antes do acontecimento. Não tem como a gente lutar contra os planos de Deus. É estultice. Estultícia. Estultice. Não existe. Entenda. Entenda. Se você. Mas eu não estou entendendo. Mas pergunta a Deus, amado. Pergunta. Porque não entender é a coisa mais normal. Eu tenho coisas que eu não entendo, eu pergunto. Eu não tenho nenhum pudor em perguntar. Eu não quero saber o que as pessoas vão achar da minha pergunta. Se a minha pergunta é burra, eu preciso entender. Então a pessoa não entende, tem vergonha de perguntar. Vergonha é não saber. Se você não pergunta, você não sabe. Né? Não adianta lutar contra o plano de Deus. Não existe acaso. Ah, foi por acaso. Não, não tem acaso. Não existe. Não existe destino. Tudo, tudo está sob o controle de Deus. A Elis Wittes que viu também. Isso que eu acabei de falar aqui. Daquele vazamento lá e tal. Bom, enfim. Não existe acaso, não existe destino. Por quê? Porque tudo o que acontece porque aquilo tudo que Deus anunciou vai acontecer. Acabou. Acabou. Porque tudo o que acontece está de acordo com o propósito de Deus. O mal, o diabo, o nome que você quiser dar aí, não frustra, não interrompe, não faz Deus sair correndo atrás para arrumar. Não, não consegue frustrar a providência de Deus. E Deus usa cada um de nós para os seus propósitos. Isso está na Bíblia, Provérbio 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. E se você for ler lá a história antiga de Israel, que está no Velho Testamento, você vai encontrar isso de monte. Você vai muita coisa, você vai ver, olha Deus, olha Deus. É Deus fazendo, Helena. Mesmo quando a intenção do homem é maligna, é terrível, ainda a vontade de Deus é realizada. Aí não, aí sim. Ih, acho que vai apagar o negócio ali, gente. Meu Deus do céu. Acho que vamos deixar, né? Vai fazer, não tem jeito. Não vou levantar daqui agora, já no final, acho que eu vou até conseguir, sei lá. E você quer ver isso, a vontade, uma coisa terrível, horrível, maligna, que os homens fizeram e continuam fazendo, né? E que acabou sendo a vontade de Deus. Você quer ver na Bíblia?
crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo precisava morrer. Não foi Deus que induziu os homens, o homem é pecador. E não só mataram, mas ainda disseram: olha, o sangue dele caia sobre nós. Não foi bonita a crucificação de Jesus, foi algo terrível, mas fazia parte dos planos de Deus. A soberania de Deus atinge até as nossas vidas de maneira individual. Você vê na Bíblia, por exemplo, o chamado de Jeremias foi um negócio individual. Antes do profeta nascer, Deus já o havia chamado. Está lá em Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5. Você lê isso daí, quando você lê isso e junta com assuntos, você fala: olha só. Então vamos resumir para a gente acabar hoje isso ainda, que eu fico feliz quando eu começo e termino. Não tem alegria de empurrar para o outro dia, não. Em Atos capítulo 9, Jesus, ressurreto, aparece para Saulo, Saulo de Tarso, com uma declaração, no mínimo interessante. Atos 9, versículo 5. Nosso Senhor aparece para Saulo e diz assim: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Lê aí Atos 9, 5, Atos 26, 14. Claro, é óbvio, né, que Jesus tinha os seus planos para Saulo. E como Saulo estava resistindo a esses planos, antes de Saulo nascer, já tinha esses planos para Saulo. E como ele resistiu, a coisa ficou um pouco mais dolorosa para ele. Mas o plano de Deus foi cumprido. Entendeu? Nós temos liberdade para não aceitar os planos de Deus. Claro que temos. Senão não seria livre-arbítrio. Vai doer mais, mas que o plano de Deus vai se concretizar, vai. Né? Você vai lendo aí Atos 9, versículo que eu tinha citado. Atos 9, você vai lendo versículos 11 e 12, entendeu? 13, 14. Então, irmão, irmã, para a gente fechar esse papo aqui de destino, né? A Bíblia ensina, presta atenção, que Deus está no comando. Ao mesmo tempo, a Bíblia também ensina, apesar de muita gente negar, que ele nos deu um negócio chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade de você obedecer ou desobedecer. O que é o livre-arbítrio? É você obedecer a Deus ou não. Resposta de Deus para a obediência ou desobediência. Né? Deus abençoa os obedientes e é paciente com os desobedientes. É assim que Deus funciona. Ele tem um plano para a nossa vida, para a minha, para a sua, que inclui
neste plano a nossa alegria e a glória dele, tanto neste mundo como no mundo vindouro. E para isso, nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é através dele que se é salvo. É através dele que nós temos comunicação com o Pai. Se entendeu um pouco melhor que seja esse papo sobre destino? Deu para você entender? Eu estou à disposição para qualquer pergunta, tá? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar, exaltar o Senhor por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Somos gratos, somos agradecidos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Nosso coração se enche de alegria ao saber que o Senhor é aquele que tudo, absolutamente tudo, comanda e tem controle sobre tudo, sobre todo o universo. Nada, nada, nada acontece por acaso. Tudo acontece pelo teu santo controle. Glórias a ti, Senhor. No nome do Cristo Jesus. Amém.